Vou falar um pouco para vocês sobre como Jesus lidava quando as pessoas chegavam diante dele com uma incredulidade. Amém? Que o nosso maior problema, irmãos, é a incredulidade. Não é da vontade de Deus que nós vivamos reféns das doenças. Não é da vontade de Deus que nós vivamos reféns da pobreza. Certa vez eu ali orando, lutando contra uma enfermidade, e o Senhor falou comigo: o seu problema é a incredulidade. Né? E em outro momento da minha vida, lutando com aquela enfermidade, o Senhor falou comigo: isso é apenas o que você está vendo. Que uma coisa que a gente precisa considerar é que se a gente for viver pelo que nós vemos, nós não vamos conseguir viver por fé. Né? Paulo disse que nós não vivemos por fé, por vista, nós vivemos por fé. Amém? E Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que não se veem. Então a ideia de crer não é uma ideia de ver a manifestação. A ideia de crer é a ideia de, mesmo sem ver, você tem plena e total certeza que você alcançou seu milagre. Então eu queria deixar para você hoje uma semente de fé. Queria deixar hoje uma semente de fé no seu coração, para que você creia na palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Amém? Na passagem de Marcos aqui, capítulo 9, versículo 22, um homem traz um filho dele que caiu endemoniado, com a boca espumando, e traz aos seus discípulos. Os discípulos não conseguem curar. Né? E Jesus vem, desce do Monte da Transfiguração e vai conversar com esse pai. E ele pergunta ao pai: há quanto tempo isso acontece? O pai responde: desde criança. Né? E muitas vezes isso tem lançado no fogo, dentro da água, para não destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Olha o que esse pai diz para Jesus. Esse pai diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Né? A mensagem que ele está passando é: Senhor, eu jogo para você. Senhor, eu passo para você essa bola. Amém? Então, se tu pode, se for da tua vontade, se o Senhor puder, né, faz alguma coisa pela gente. Mas Jesus joga a bola de volta para ele. Ele fala assim: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Então, ele joga a bola para Jesus e fala assim: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus: não. Não é sobre se eu posso ou não. É sobre se você acredita ou não. Amém? Porque se a gente for reparar bem, Jesus já fez tudo. Jesus já tomou a nossa enfermidade na cruz. Jesus já tomou as nossas doenças na cruz. Jesus já carregou as nossas pobrezas na cruz. Amém? E tudo que Ele quer hoje é nos curar. Tudo que Ele quer hoje é nos sarar. Tudo que Ele quer hoje é prosperar a nossa vida. Tudo que Ele quer hoje é mudar a nossa vida. E quando a gente chega diante dele e fala assim: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor faça isso. Senhor, se for da tua vontade, opere isso na minha vida. Ele vai falar: como assim, se for da minha vontade? Eu já expus a minha vontade na cruz. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como assim? Se tu podes, tudo é possível que crê. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus depois que Jesus foi perceber que dele saiu poder. A fé dela foi tão grande que Jesus nem precisou estar ali consciente do que ela estava fazendo. A própria fé dela puxou o poder de Deus para a vida dela. Então toda vez que você jogar a bola para Jesus, ele vai falar: olha, faz o seguinte, faça isso. Vai declarar a minha palavra nessa área. Ele vai jogar a bola de volta para você. Mas você tem que praticar, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai dando passos para trás, vai regredindo na sua fé e você não consegue alcançar aquele milagre que você precisa. Amém? E nesse episódio aqui, desse programa Sementes de Fé, todo dia, toda semana, né? Uma palavra de fé para o seu coração, para você crer que você já é mais que vencedor nessa área. Eu queria falar para você um pouquinho do papel de ouvir Deus para crer. Porque a fé, ela opera quando Deus fala.
Paulo em Romanos 10:10, ele diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus fala com você, naturalmente a fé age. Porque muitas vezes você ainda não consegue crer em algumas coisas. Porque Deus ainda não falou. Então, se Deus falar com você naquela área, você vai crer e você vai descansar. Amém? A fé, ela nasce quando Deus fala. A fé é gerada quando Deus fala. A energia que cria a fé é a voz de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, o tempo que a gente passa orando em línguas. O tempo que a gente passa orando em línguas alimenta, edifica e vai alimentando o nosso espírito com fé, com revelação. A gente vai ficando mais sensível para ouvir a Deus. Porque Judas, versículo 20, diz que vós, porém, amados, edifiquem-se na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo, orar em línguas aumenta, edifica a nossa fé. E esse pai, ele chega ali para Jesus com um encargo. Mas Jesus fala para ele, olha, você quer minha ajuda mesmo? Você quer que eu te ajude? Você precisa crer. Então Jesus dá ajuda para nós, na medida que nós cremos. E ele ainda nos ajuda a crer, falando conosco o que tem que fazer. Muitas vezes na situação que você está vivendo, Jesus vai falar com você, olha, vai para o seu quarto declarar a palavra de Deus, vai confessar a palavra de Deus. Muitas vezes na situação que você está vivendo, Jesus vai falar com você, olha, se comporta de acordo com a minha palavra. Muitas vezes na situação que você está vivendo, Jesus vai falar para você, olha, jejua e ora. Foi o que ele disse para os discípulos, porque os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus disse, esse demônio não saiu por causa da incredulidade de vocês. Mas se vocês orarem e jejuarem, vocês vão conseguir crer. Vocês vão conseguir aumentar a sua fé, a ponto de que esse demônio vai ter que obedecer a vocês. Amém? Então, nesse Sementes de Fé, quero falar para você que você precisa ouvir a Deus nessa situação. Jandes, até hoje eu não ouvi a Deus nessa área. Ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Porque aí a fé vai brotar, porque aí a voz de Deus vai brotar e junto com a voz vem a fé. Amém? Que Deus te abençoe. Essa passagem que eu li está em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Se você quiser meditar em casa, você fica à vontade.